Você já parou para pensar em quantos seres minúsculos compartilham um mundo conosco? Esses pequeninos, tão frágeis à primeira vista, escondem em suas asas, patas e ferrões um poder que poucos ousam desafiar. O que faz um ser de alguns milímetros de comprimento ser mais temido que as feras gigantescas que habitam as florestas? Os insetos, esses pequenos guardiões do caos, são bilhões e bilhões, espalhados pelos cantos mais remotos do planeta. Um número tão imenso que parece impossível de imaginar, 10 quintilhões. Tente visualizar essa multidão. Você consegue? Agora, pense, em meio a essa vastidão, alguns são inofensivos, trabalhando silenciosamente na construção do equilíbrio da natureza. Mas outros carregam consigo o poder de trazer medo, dor e, em casos extremos, a própria morte. Mas por quê? O que leva uma criatura tão pequena a ser tão temida? Será que é o desconhecido, o invisível perigo que espreita nas sombras? Ou talvez seja o fato de que, por menores que sejam, podem mudar o destino de quem ousa cruzar seu caminho. E aí, se arrisca a descobrir mais sobre esses seres que, apesar de sua pequenez, dominam o mundo? Vamos lá, mas antes se inscreva no canal e deixe seu like. 1. Abelhas assassinas. No coração das florestas brasileiras, algo inesperado aconteceu. Uma abelha, diferente de todas as outras, nasceu do encontro entre duas espécies distantes, unindo o temperamento feroz da África com a persistência das europeias. E assim, a abelha africanizada, ou, como muitos a conhecem, a abelha assassina, surgiu, com uma fúria que desafia a natureza. Mas o que a torna tão perigosa? Será o seu zumbido incessante, que parece sussurrar avisos nas brisas tropicais. Ou talvez seja o seu instinto implacável, que não conhece limites, atacando enxames que se movem como sombras vivas. São mais de 1000 vidas que se perderam em seus ferrões, picadas que não só doem, mas que podem significar o fim. Mas por quê? O que a faz atacar com tanta frequência, sem piedade, sem hesitar? Imagine caminhar por uma trilha tranquila, os sons da natureza ao redor, quando de repente, o ar se enche com o som de um exército alado. E então, antes que você possa reagir, elas estão sobre você, cada picada como uma pequena faísca de dor. Como você reagiria? Fugiria? Ou ficaria paralisado pelo medo? Essas abelhas não perdoam, e sua fúria é alimentada pelo menor sinal de ameaça. Mas e se, um dia, você cruzasse o caminho delas? Estaria preparado para enfrentar o terror em forma de pequenos soldados alados? 2. Formigas safari. Imagine uma marcha implacável, onde milhões de pequenas guerreiras se movem como uma onda de destruição. Não são soldados, mas formigas. As formigas safari, nativas das vastas planícies da África e das florestas tropicais da Ásia. Uma força que, embora diminuta, carrega em suas mandíbulas o poder de devastar tudo em seu caminho. Mas o que faz dessas formigas uma ameaça tão aterradora? Será o seu número? Ou talvez a sua fome insaciável? Pense em uma criatura tão pequena, mas que nunca caminha sozinha. Ao invés disso, ela vem acompanhada por milhões de outras, todas movidas por um único objetivo: devorar. Qualquer animal, por maior ou mais rápido que seja, pode se tornar uma vítima se estiver no caminho dessa horda voraz. Suas mandíbulas, afiadas como lâminas, agarram e cortam com uma força desproporcional ao seu tamanho. E então, surge a pergunta: o que você faria se encontrasse no meio dessa marcha? Fugiria desesperadamente, sentindo a terra vibrar com a aproximação do exército de formigas? Ou ficaria paralisado, incapaz de acreditar no que está vendo? Essas formigas são carnívoras por natureza, e seus ataques são rápidos, brutais, deixando pouco tempo para a reação. Imagine o horror de ver o chão se mover como um manto vivo, cada formiga trabalhando em perfeita harmonia para transformar o caos em uma orquestra de destruição. Como você enfrentaria um inimigo tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão esmagadoramente numeroso? 3. Centopeia gigante. Agora,
Imagine caminhar pela selva, onde cada folha esconde um segredo, e cada sombra, um perigo. De repente, algo desliza pelo chão, rápido, silencioso, quase imperceptível. Uma criatura que não deveria assustar, mas cujo simples toque pode fazer o coração disparar. A centopeia gigante, um predador implacável e misterioso. Mas o que a torna tão temível? Será o seu corpo longo, sinuoso, com até 30 centímetros de pura agilidade? Ou talvez o veneno que ela carrega em suas mandíbulas, capaz de derrubar presas muito maiores do que ela? Pense em sua habilidade de caçar, em seu instinto afiado, que a torna uma assassina implacável, capaz de atacar sem aviso. Você já se perguntou o que aconteceria se ela cruzasse o seu caminho? Com seus movimentos rápidos e precisos, a centopeia gigante pode parecer um simples habitante da floresta, mas para aqueles que já sentiram a dor de sua picada, ela é um pesadelo vivo. O veneno que ela injeta não é apenas doloroso, é devastador, febre, náuseas, o coração acelerando como se tentasse escapar de um destino que não pode ser evitado. Mas por quê? O que faz dessa criatura tão pequena um adversário tão perigoso? Você conseguiria manter a calma ao vê-la se aproximando, seu corpo se contorcendo em direção à sua próxima vítima? E se fosse você, no caminho dessa caçadora incansável, o que faria? Correria, tentando escapar de sua mordida venenosa? Ou ficaria paralisado pelo medo, sentindo o perigo rastejar em sua direção, 1 centímetro de cada vez? 4. Vespa. Imagine o céu azul do Japão, da China ou da Índia, onde o sol brilha alto, e tudo parece calmo. Mas em algum lugar, entre as flores e árvores, uma sombra voa veloz, carregando em si o presságio de dor. É a vespa gigante asiática, uma criatura que, apesar de seu tamanho impressionante, esconde algo ainda mais aterrador, uma picada que pode transformar um dia pacífico em um pesadelo vivo. O que faz dessa vespa uma ameaça tão terrível? Será o seu tamanho, quase tão grande quanto a palma de uma mão? Ou é a sua destreza em atacar, atingindo suas vítimas com uma precisão mortal? Essas vespas não são apenas predadoras, mas exterminadoras, especialmente de abelhas, devastando colmeias inteiras em questão de horas. Você já se perguntou como é estar no caminho de uma criatura assim, cuja presença pode significar a diferença entre a vida e a morte? A dor que ela inflige é descrita como insuportável, como se um ferro em brasa fosse cravado na pele. Mas não é só a dor que preocupa, é o veneno, capaz de causar reações graves, levando à morte em alguns casos. 50 vidas se perdem a cada ano no Japão, tudo por causa de uma picada. Mas por quê? O que faz dessa vespa um verdadeiro terror do céu? Imagine estar ao ar livre, sentindo o vento suave no rosto, quando, de repente, o som agudo de asas cortando o ar faz seu coração acelerar. Você se esconderia? Tentaria fugir? Ou ficaria parado, esperando o inevitável, sentindo cada segundo se arrastar, enquanto a sombra da vespa gigante asiática cresce em sua direção? 5. Lagarta. Nos recantos sombreados do sul do Brasil, entre as folhas úmidas e o silêncio da mata, espreita uma criatura tão pequena quanto mortal. Não é uma serpente, nem um escorpião, mas uma lagarta. Sim, uma simples lagarta, cujos pelos delicados escondem um veneno capaz de fazer até o mais corajoso dos homens tremer. A lagarta assassina, a mais venenosa do mundo. Mas como uma criatura tão frágil pode ser tão letal? Será o seu disfarce, tão inocente, que faz com que muitos a subestimem? Ou é o fato de que, ao tocá-la, um veneno mortal é liberado, espalhando-se pelo corpo como um veneno silencioso? Imagine sentir uma leve coceira ao encostar em uma folha, e em questão de minutos, perceber que algo está muito errado. O que você faria se soubesse que esse toque aparentemente inofensivo poderia ser o último? Essa lagarta não avisa, não dá sinais. Seus pelos espinhosos são uma armadilha mortal, injetando um veneno que destrói glóbulos vermelhos e causa hemorragias internas.
É como se a própria natureza tivesse criado uma arma secreta, escondida em um corpo tão pequeno, mas devastador. Você já pensou no quão traiçoeira pode ser a aparência dessas criaturas? E se você, em uma caminhada despretensiosa, encontrasse essa lagarta no seu caminho? Estaria preparado para lidar com a dor excruciante, com o veneno que percorre suas veias, levando a vida aos poucos? Como você reagiria, sabendo que algo tão insignificante à vista pode se transformar no seu pior pesadelo? 6. Aranha-teia de funil. Nas terras quentes e úmidas do leste da Austrália, onde a natureza selvagem é dona e senhora, existe uma criatura que habita nossos pesadelos mais profundos. Ela tece suas armadilhas com maestria, criando teias tão mortais quanto a própria morte. A aranha-teia de funil, um nome que ecoa medo em quem conhece sua fama. Mas o que torna essa aranha tão mortal? Será a sua agilidade, capaz de atacar em frações de segundo? Ou talvez o veneno que carrega, uma toxina que, em poucos minutos, pode transformar uma picada em uma sentença de morte? Imagine caminhar desavisadamente pela floresta e, de repente, sentir um pequeno e quase imperceptível toque em sua pele. Como você reagiria, sabendo que cada segundo conta, que o veneno já está agindo, rapidamente, implacavelmente? Essa aranha não é apenas perigosa, ela é uma caçadora perfeita, cujo veneno ataca o sistema nervoso com uma precisão fria e letal. Câimbras musculares, dificuldades respiratórias, a sensação de que seu próprio corpo está se voltando contra você. E ainda assim, essa aranha, tão pequena, tão silenciosa, esconde-se nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Você já imaginou o que é estar à mercê de uma criatura tão implacável? E se você se visse preso na teia dessa aranha? O que faria ao sentir o veneno correr pelas veias, sabendo que a vida está por um fio? Tentaria lutar contra o inevitável, ou aceitaria o destino, enquanto o mundo ao seu redor se torna cada vez mais escuro, mais distante? 7. Carrapatos. No calor úmido do verão brasileiro, onde o verde da mata se mistura com o som de folhas secas sob nossos pés, existe uma criatura que se move silenciosamente entre os galhos e arbustos. Ela não é rápida, nem feroz, mas carrega em si um perigo que vai além da sua aparência tranquila. Os carrapatos, pequenos parasitas que, com uma picada quase imperceptível, podem mudar sua vida para sempre. Mas o que faz desses seres tão pequenos uma ameaça tão grande? Será o fato de que eles se alimentam do sangue de suas vítimas, sugando lentamente a vida que os sustenta? Ou talvez seja o que deixam para trás, ao se retirar silenciosamente, sem que você perceba. Doenças como a temida doença de Lyme, que pode transformar um simples passeio ao ar livre em um pesadelo interminável. Já parou para pensar em quantos desses pequenos invasores podem estar à espreita, aguardando o momento certo para se prender a você? Esses parasitas não precisam de força bruta, nem de veneno mortal. Eles se infiltram, se fixam e se alimentam, deixando uma marca invisível, mas potencialmente devastadora. Uma erupção cutânea, febre, fadiga, sinais de que algo está errado, de que um inimigo invisível está trabalhando contra você. Mas e se você não perceber? E se, ao voltar de uma tarde ensolarada no campo, você trouxer consigo um desses pequenos assassinos? O que você faria ao descobrir que, durante todo esse tempo, um carrapato estava ali, preso à sua pele, alimentando-se do seu sangue? Seria capaz de ignorar o medo crescente, enquanto os sintomas começam a aparecer, um por um? Ou correria em busca de ajuda, sabendo que cada minuto é precioso, que a vida pode estar por um fio? 8. Gavião tarântula. No coração das florestas tropicais, onde a luz do sol mal toca o chão, existe uma criatura cujo nome já é sinônimo de terror, o gavião tarântula. Imagine uma vespa cuja existência gira em torno da captura de uma das aranhas mais temidas do mundo. Um ser que, com um ferrão poderoso e uma determinação implacável, faz da caça uma arte mortal. Mas o que faz desse predador um verdadeiro pesadelo? Será a maneira como ele voa silenciosamente, à espreita, até encontrar a sua vítima?
Ou talvez seja a eficiência com que ele usa seu ferrão para paralisar, um golpe tão preciso que a tarântula se torna uma marionete, incapaz de reagir? E então, enquanto a aranha fica imóvel, o gavião começa seu trabalho, injetando um veneno que apura a agonia. Como é sentir o terror de ser uma presa, sem chances de escapar? O gavião tarântula não se contenta em apenas capturar, ele faz da sua caça uma demonstração de poder, de controle absoluto. A dor causada pela picada é descrita como uma das mais intensas que se pode experimentar, e você já parou para pensar no que é enfrentar uma dor tão aguda, sabendo que não há escape? E se você fosse a tarântula, presa em um confronto inevitável com um adversário tão mortal? Sentiria o veneno se espalhando, uma sensação de paralisia que a impede de lutar? Ou tentaria desesperadamente encontrar uma maneira de escapar, mesmo sabendo que a vitória está além do alcance? 9. Formiga de fogo. Em um mundo onde o calor dos campos americanos se mistura com a agitação do dia a dia, uma pequena criatura se tornou a fonte de um terror quase indescritível. A formiga de fogo, com seu veneno incendiário, transforma cada passo em um campo minado de dor. Mas o que faz dessa formiga uma verdadeira praga, capaz de causar tamanha devastação? Será o seu veneno, que queima como ácido, criando uma sensação de fogo que se espalha pela pele? Ou talvez seja a sua invasão incessante, que não dá trégua e consome tudo à sua volta, causando danos que chegam a milhões de dólares. Imagine caminhar por um campo e, de repente, sentir um ataque incessante, cada picada uma explosão de dor que não dá descanso. Você já se perguntou como é sentir a picada dessa formiga, sabendo que a dor não é passageira, mas uma tortura contínua? E se você estivesse no meio de uma infestação, o que faria para escapar do fogo que arde em sua pele? A formiga de fogo não perdoa, não dá oportunidade para descanso. Sua presença é uma constante lembrança de que, mesmo as menores criaturas, podem se transformar em inimigos temíveis. Como você reagiria, sabendo que cada passo pode ser o início de uma nova onda de dor, e que a única forma de escapar é fugir o mais rápido possível? 10. Mosquitos. No silêncio da noite, onde a brisa carrega segredos e o escuro oculta mistérios, um inseto é o verdadeiro senhor do caos, o mosquito. Pequeno, quase invisível, mas com o poder de mudar o destino de milhões. O que torna esse ser tão insignificante em tamanho, mas tão colossal em impacto? Será a sua habilidade de se esconder nas sombras, esperando pacientemente o momento certo para atacar? Ou talvez a forma como transporta doenças devastadoras, como um arauto da morte, levando consigo a malária, o vírus Zika e o vírus do Nilo Ocidental? Pense na agonia de uma picada que não é apenas uma mordida, mas um prenúncio de um tormento que pode se desenrolar ao longo de meses, ou até anos. Você já imaginou como é sentir o leve toque de um mosquito, apenas para descobrir que, após a picada, a vida pode se transformar em uma batalha constante pela sobrevivência? Cada zumbido, cada pequeno toque, pode ser o início de uma luta contra doenças que matam mais de 700 mil pessoas por ano. E se você fosse a vítima, indefeso contra a presença desses pequenos predadores? Como você enfrentaria o medo, sabendo que o simples ato de ser picado pode desencadear um ciclo de sofrimento e dor? A sensação de saber que, mesmo no escuro, o mosquito continua a ser uma ameaça invisível, sempre à espreita, pronto para transformar um momento de tranquilidade em uma luta desesperada pela vida. O que você achou? Ficou surpreso? Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e de dar like. Até o próximo.